paramos nas orações subordinadas adverbiais, fechamos aí a relação de causa e explicação, e agora nós vamos trabalhar as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas substantivas, né? Então vamos agora olhar as adjetivas, beleza? Vamos lá. Vamos lá, gente. Nós vamos trabalhar a página. Isso, começa na página 32, tá? Na página 32.
Bem, gente, então vamos lá. Para trabalhar a oração subordinada adjetiva, o primeiro passo é você conhecer os pronomes relativos. Quais as palavras que podem funcionar como pronomes relativos? Bem, quais as palavras que a gente consegue identificar? O nosso objetivo não é trabalhar o emprego, verificar se a frase está certa, se a frase está errada. O objetivo agora é só olhar para aquela palavra e saber. Isso é um pronome relativo. Bem, então, quais as palavras que podem funcionar como pronomes relativos? Primeiro, a palavra que. Em relação a essa palavra, eu consigo trabalhar com duas estruturas. Primeira situação, encontrei o elemento que, eu vou tentar substituir. Eu vou tentar substituir esse que pelo elemento o qual, a qual, os quais, as quais. Sempre que eu conseguir fazer essa substituição, esse meu elemento que, ele vai funcionar como um pronome relativo. Então, no exemplo, trouxe o livro que eu pedi, eu consigo fazer como? Ele trouxe o livro, o qual eu pedi. Então, se esse elemento que, ele pode ser trocado por o qual, esse elemento que, ele é classificado como um pronome o quê? Relativo. Agora, todo pronome relativo, ele tem uma propriedade. Todo pronome relativo, ele serve para recuperar o termo anterior. Ele serve para recuperar o termo que? Antecedente. Então, nesse caso, se esse elemento que é um pronome relativo, significa que ele está substituindo o termo antecedente, ele está substituindo a palavra livro. Tudo bem? Quando eu digo agora, esta é a senhora em que confio, eu consigo fazer como, gente? Esta é a senhora na qual confio, mesmo que apareça ali acompanhado da preposição. Se o elemento que pode ser trocado pelo elemento a qual, esse elemento que, ele é classificado como um pronome o quê? Relativo. E como pronome relativo, ele serve para recuperar o termo antecedente. Então, significa que esse elemento que está recuperando que palavra? A palavra senhora. Agora, falei para vocês que em relação ao que são duas situações. Na primeira situação, você consegue substituir o que por o qual? O qual, a qual, os quais ou as quais. Só que eu tenho uma segunda situação, em que eu encontro essas palavras, o a, o os ou as. Eu encontro uma dessas palavras acompanhada dessa palavra que. Então, sempre que no seu contexto você visualizar o, a, os ou as, mais a palavra que, você vai tentar fazer uma substituição. Você vai tentar trocar a palavra o pela palavra aquilo ou pela palavra aquele. A palavra a, que é feminina, você vai tentar trocar pela palavra o quê? Aquela. O os, que está no plural, você tenta trocar por aqueles. E o as no plural, você tenta trocar por quê? Por aquelas. Se você conseguir fazer essa substituição, esses elementos, o, a, os e as, eles são classificados como pronomes que você vai chamar de pronomes demonstrativos. E sempre que você visualizar estes pronomes demonstrativos, esse elemento que é classificado como um pronome relativo. Muito cuidado, porque se você não enxergar esses elementos, você pode confundir esse que com outro elemento, que é a conjunção integrante. Bem, então quando eu digo eu sou o que sou, toda vez que você visualizar a palavra o seguida da palavra que, então eu tenho essa situação, tenho o seguido da palavra que. Eu tenho que tentar trocar o por que palavra? Aquilo. Vou fazer a substituição. Eu sou o que sou. Dá para fazer como? Eu sou aquilo que sou. Cabe essa substituição? Cabe. Se dá para fazer isso, gente, qual vai ser a classificação do o? Se ele pedir a classificação do o. O é um pronome o quê? Demonstrativo. E se eu tenho pronome demonstrativo, qual é a classificação do quê? Pronome relativo. E, gente, como qualquer pronome relativo, todo pronome relativo retoma o termo quê? Antecedente. Então, aqui não vai ser diferente. Se ele é um pronome relativo, ele está recuperando que termo antecedente? A palavra o. Mais um. Entendi o que falou. Se eu tenho a palavra o seguida da palavra que, eu vou tentar trocar a palavra o por que palavra? Aquilo. Tenta fazer a substituição. Entendi o que falou. Dá para eu fazer como, gente? Eu entendi aquilo
que falou. Cabe a substituição? Cabe. Qual vai ser a classificação do elemento o? O o vai ser um pronome o quê? Demonstrativo. E o que aparece depois, ele vai ser um pronome o quê? Relativo. E como qualquer pronome relativo, ele serve para recuperar o termo o quê? Antecedente. Tudo bem? Nesse caso, você não consegue trocar o que pronome relativo pelo elemento qual. Então, por isso que eu falei, são duas situações. Em relação ao que? Ou eu consigo trocar por o qual, ou eu enxergo. Tem o pronome demonstrativo, o que aparece depois necessariamente é um pronome o quê? Relativo. Tudo bem? Na outra situação, chegou a que gabaritou a prova. Então, agora, o que nós visualizamos? Nós temos a palavra a, seguida da palavra que. Como o a é feminino, você vai tentar trocar por que palavra? Aquela. Tenta fazer a substituição. Chegou a que gabaritou. Dá para fazer como, gente? Chegou aquela que gabaritou a prova. Então, se ele pedir a classificação do elemento a, o elemento a é um pronome o quê? Demonstrativo. E o que aparece depois, ele é um pronome o quê? Relativo. E como todo pronome relativo, ele sempre vai retomar o termo o quê? Antecedente. Ele está retomando ali o elemento a. Beleza? Agora, gente, cuidado com essa daqui. Quando eu digo eu gosto do que faço, observe que aqui, ó, você tem que elemento? O do. E o que é o elemento do? É o de mais o. Eu não deixo trabalhar com o elemento o seguido de que palavra? Do que? Se eu tenho o seguido do que, eu vou trocar o por que palavra? Aquilo. Né? Então, eu gosto do que faço, realiza a substituição. Como é que você vai fazer? Eu gosto daquilo que faço. Tudo bem? Então, eu não deixo trabalhar com o seguido da palavra que. Então, esse o que está aqui, que é sinônimo do aquilo, esse o é um pronome o quê? Demonstrativo. Tudo bem? E o que aparece depois é o pronome o quê? Relativo, que está recuperando o meu termo o quê? Antecedente. Beleza, gente? Então, o que é o que dá um pouquinho mais de trabalho? O que é pronome relativo? Ou eu troco por o qual, ou eu tenho o pronome demonstrativo aqui na frente e o que vai funcionar como pronome relativo. São duas estruturas distintas. Beleza? Agora, gente, em relação ao pronome quem, esse aí é bem objetivo. Toda vez que o quem for um pronome relativo, você vai conseguir substituir o elemento quem pelo elemento o qual. E aí, o qual, a qual, os quais ou as quais. Exemplo, esta é a médica de quem gosto. Faça a substituição. Como é que vai ficar? Esta é a médica da qual gosto. Então, observe que esse quem, ele pode ser substituído pelo elemento a qual. Por isso, ele também vai funcionar como um pronome relativo. E como um pronome relativo, ele está recuperando aqui a palavra médica, que é o nosso termo antecedente. Agora, em relação a esses daqui, o qual, a qual, os quais, as quais, em relação a esses elementos, não há dúvida, esses elementos, eles sempre serão pronomes relativos. Então, o qual, a qual, os quais, as quais, sempre pronomes relativos. Então, nem perde tempo. Trouxe a apostila, a qual eu pedi, visualizou lá no seu texto o elemento a qual, com certeza, ele é pronome relativo e ele está recuperando, nesse caso, o antecedente, que é a apostila. Beleza? Outro pronome relativo muito importante, pronome relativo cujo. Sempre que trabalhar com cujo, e aí vale cujo, cuja, cujos, cujas. Se o seu objetivo é classificar, esse elemento, ele sempre será um pronome relativo. Tudo bem? Então, cujo sempre pronome relativo. Então, se está lá no texto e ele destaca a palavra cujo, eu não tenho dúvida, o cujo sempre será um pronome relativo. Agora, em relação ao cujo, já é válido a gente aí destacar algumas informações, algumas ideias importantes. Eu tenho que saber que ele é sempre
Pronome relativo. Mas é um pronome relativo que você vai utilizar para trazer a ideia de quê? Posse. Dois pronomes relativos, ele é o único usado para trazer ideia de posse. E como você vai visualizar essa ideia de posse? Sempre do termo posterior em relação ao termo que está antes. Então, quando eu digo a criança cujo jogo, eu quero dizer que é o jogo da criança, é o jogo dela, é o jogo que pertence à criança. Então, se você tivesse um outro contexto, se eu tivesse lá a aluna cujo celular, se na minha frase eu enxergo cujo, qual é a classificação do cujo? Pronome relativo. Eu sei que ele é o pronome relativo usado para trazer a ideia de quê? Posse. E como é que eu vejo a posse? Do termo posterior em relação ao termo que está antes. Então, ao dizer a aluna cujo celular, eu quero dizer que é o celular da aluna, é o celular dela, é o celular que pertence a ela. Então, o cujo, gente, dois pronomes relativos, ele é o único usado para trazer ideia de posse. E aí, uma pergunta até muito frequente na prova é pedir para você trocar, é pedir para você substituir. O cujo é o único pronome relativo usado para trazer ideia de posse. Os outros não trazem esse valor. Então, sempre que a proposta for, tire o pronome relativo cujo e coloque outro pronome relativo no lugar. Você vai conseguir fazer isso? Não dá, tudo bem? Eu não estou dizendo que não dá para reescrever, eu estou dizendo que não dá para substituir. Tire o cujo e coloque outro pronome relativo no lugar. Isso você nunca vai conseguir fazer, tudo bem? Não encaixa, porque ele é o único usado para trazer ideia de quê? Posse, tudo bem? Então, cujo é usado para trazer ideia de posse. E exatamente em função dessa ideia de posse, gente, ele sempre vai aparecer no seu contexto entre dois nomes. Observe que aqui, ó, a criança é um nome, o jogo é um nome, sempre entre dois nomes. A aluna e o celular são dois nomes. Então, cujo, ideia de posse, entre dois nomes. Outro aspecto, o cujo, ele não admite o emprego de um artigo. Então, muitas vezes a frase faz assim, a criança cujo o jogo. Esse elemento o, ele é um artigo. Posso colocar esse artigo? Não. O cujo não admite o emprego do artigo. Do mesmo modo, se eu fizesse a aluna cujo o celular, poderia fazer isso? Não. Frase errada. Não posso colocar artigo. Em relação à preposição em regência, a gente vai estudar, não vou olhar agora não, tá? Ele não admite artigo. Agora, outro detalhe diz respeito à concordância desse elemento. O cujo, ele sempre concorda com o elemento que aparece depois. Ele sempre vai concordar com o elemento posterior. Então, observe que aqui, gente, eu fiz cujo jogo. Se eu tivesse jogos, eu faria a criança cujos jogos. Se eu tivesse boneca, eu faria a criança cuja boneca. Se eu tivesse bonecas, eu faria a criança cujas bonecas. Ele sempre concorda com o elemento posterior. E aí observe que aqui, ó, a aluna cujo celular, por que eu usei cujo no masculino singular? Porque ele está concordando com quem? Com celular, tudo bem? Então, para critérios aí de classificação, o cujo é sempre pronome relativo, mas eu sei que ele é usado para trazer a ideia de posse. Exatamente por isso ele aparece entre dois nomes, ele não admite o emprego do artigo e ele necessariamente vai concordar com o elemento que? Posterior. Tudo bem? Então, dentro de uma frase, quando eu digo este é o filme cujo autor admiro. Este é o filme cujo autor eu admiro. Então, observe que você tem aqui a palavra cujo, que você sabe que é um pronome o quê? Relativo. E aí, ele é usado para trazer a ideia de quê? Posse. O que eu quero dizer com o filme cujo autor? Eu quero dizer o autor do filme. Tudo bem? Trouxe a ideia de posse. Observe que ele aparece entre dois nomes. O filme e o autor são dois nomes. Eu não posso fazer o filme cujo o autor. Eu não posso colocar o artigo. E por que eu coloquei cujo no masculino singular? Porque ele está concordando com que palavra?
com autor. Tudo bem? Então, são todos esses detalhes aí que são importantes para nós. Bem, gente, então, como eu disse, nesse momento que eu quero identificar pronome o quê? Relativo. Então, só para voltar aqui. Primeiro, pronome relativo, que dá para substituir por o qual. Ou eu tenho na frente um pronome demonstrativo e o que é um pronome relativo. O quem eu troco por o qual. O qual é sempre pronome relativo. E o cujo é sempre pronome relativo. Tudo bem? Então, vimos os 4 primeiros pronomes relativos. Não deixando de pensar que todo pronome relativo recupera um termo que? Antecedente. Tranquilo, gente, até aí? Bem, mas temos mais pronomes relativos, mais palavras aí que funcionam como pronomes relativos. As duas preferidas, né, gente? O que e o qual são os que a gente mais encontra, mas não vai contar com sorte, né? A gente vai trabalhar todos eles. Tranquilo, beleza? Bem tranquilo, né? Vamos lá. Em qual segunda oração? Não sei qual segunda oração. Rafael perguntou na segunda oração. Qual segunda oração? Nesta daqui? Não entendi a pergunta, não, tá? Então, na frase sou o que sou, depois a gente vai analisar a função sintática do relativo. Mas quando eu faço sou o que sou, é sou aquilo que sou. Então, o é o pronome demonstrativo e o que é o pronome relativo que está recuperando a palavra o. Eu quero dizer que eu sou aquilo. Tá? Mas não se preocupe com a função sintática, não. Tranquilo aí, gente? Alguma dúvida? Nada?
Então vamos lá, gente. Quais as outras palavras que podem também funcionar como pronomes relativos? Temos a palavra onde. Só que essa palavra pode funcionar como outros elementos. Para que ela seja um pronome relativo, ela precisa trazer um antecedente explícito que traga uma ideia de lugar. Então, para que o onde seja pronome relativo, antes eu preciso encontrar qualquer palavra que traga a ideia de lugar. Depois a gente vai trabalhar a diferença de onde para aonde, quando dá para trocar por em que. O foco agora é saber que essa palavra é um pronome relativo. Então, se eu digo, não conheço o bairro onde ele mora, se essa palavra onde traz um antecedente que dá a ideia de lugar, essa palavra vai funcionar como um pronome o quê? Relativo. Então, se eu tenho algo escrito que traz ideia de lugar, então se eu coloco o apartamento onde, o sítio onde, a sala onde, tem antecedente com ideia de lugar, ele é pronome relativo. O que mais pode funcionar? A palavra quando. Gente, a palavra quando ela é usada para trazer ideia de quê? Tempo. Então, para que ela seja um pronome relativo, qual é a exigência? Precisa trazer um termo o quê? Antecedente. Só que nesse caso, o meu termo antecedente, ele precisa trazer uma ideia de quê? Uma ideia de tempo. Então, se eu digo, não sei o dia, quando retornará, essa palavra quando, ela traz um termo antecedente que dá a ideia de quê? Tempo. O momento quando, o instante quando. Nesse caso, o quando também vai funcionar como pronome o quê? Relativo. Agora, gente, muito cuidado para não confundir. Eu posso fazer ela sorriu quando o viu. E eu posso fazer ela sorriu no momento quando o viu. A palavra quando tem a mesma classificação nessas duas frases? Não. Observe que nessa segunda aqui, ela sorriu no momento quando viu. Essa palavra quando, ela trouxe aqui um termo antecedente explícito que traz uma ideia de quê? De tempo. E se eu tenho o meu antecedente, esse quando, ele vai ser um pronome o quê? Relativo. Observe que nessa daqui, ela sorriu. Quando o viu, você tem um antecedente que traz ideia de tempo? Não. Então, não posso pensar nesse elemento como pronome relativo. O que eu tenho aqui? Ela sorriu quando? Quando viu. Essa oração ela está trazendo uma ideia de tempo. Isso aqui foi o momento em que ela o quê? Sorriu. E a oração que traz uma ideia de tempo, ela é uma oração subordinada adverbial. Ela é uma adverbial chamada de adverbial o quê? Temporal. E se essa oração é uma oração subordinada, esse quando que aparece no início, ele é classificado como uma conjunção. E aí a conjunção tem o mesmo nome da oração. É uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Tudo bem? Então, cuidado. Se você tiver o antecedente explícito que traga a ideia de tempo, o quando é pronome relativo. Se ele não trouxer esse antecedente, ele não vai ser pronome relativo. Se a interpretação for essa, ela sorriu quando? Quando o viu, ela sorriu nesse momento. A oração ela é temporal e esse quando que aparece aqui no início, ele vai ser uma o quê? Conjunção. Deu para visualizar a diferença? Agora, a palavra quanto também pode funcionar como relativo. Para que essa palavra funcione como relativo agora, você vai encontrar como termo antecedente ou a palavra tudo ou a palavra todo. A palavra tudo ou a palavra todo. Exemplo, ele trouxe tudo quanto quis. Essa palavra quanto trouxe como antecedente a palavra tudo. Nesse caso, ela é um pronome relativo também. Tudo bem? E a última palavra, gente, a palavra como. A palavra como ela é usada para trazer a ideia de quê? Você fez como?
modo. Então, nesse caso, eu preciso encontrar como antecedente uma palavra que traga a ideia de modo. Ou vai ser a palavra modo, ou vai ser qualquer sinônimo. Então, quando eu digo eu fiz isso desse modo, me deem sinônimos. Eu fiz isso desse modo, eu fiz isso dessa forma. O que mais? Eu fiz isso dessa maneira. Eu fiz isso desse jeito. Então, ou eu vou encontrar a palavra modo, ou qualquer sinônimo para ela antes. No exemplo, eu não sei o modo como analisou a frase. Então, essa palavra como trouxe como antecedente a palavra modo. Nesse caso, essa palavra também funciona como um pronome relativo. Tudo bem, gente? Então, são as 8 palavras que podem funcionar como pronomes relativos. Então, eu quero fazer só um exercício, só para a gente visualizar aí esses pronomes relativos antes de trabalhar efetivamente com as orações. Eu quero olhar, gente, a página 34. Quero que você veja aí, vai analisando. Página 34. Eu quero que você avalie 1, 2, 3, 4 e 5. Bem objetivas essas questões, só trabalham com a identificação do pronome relativo. Pode ser que algum não esteja aí. O qual não está aí, né? Pode sim. Bem, gente, então vamos lá. Vamos fazer juntos aí essas questões. Elas são bem tranquilas, elas são bem objetivas. Questão, página 34, questão 1. Ele traz o texto. Os lixões deverão dar lugar a aterros sanitários, que, se não representam uma solução perfeita, ao menos são locais mais adequados. Eu tenho aí a palavra que. Essa palavra que, ela pode ser substituída por os quais? Dá para fazer, os lixões deverão dar lugar a aterros sanitários? Os quais? Os quais, se não representam uma solução perfeita, ao menos são locais mais adequados. Então, se esse que pode ser trocado por os quais, qual é a classificação do que? Pronome relativo. E como pronome relativo, ele recupera o termo antecedente. Então, esse que está recuperando que expressão? Aterros sanitários. Então, a questão quer saber, o pronome que é pronome em que, ao menos, são locais mais adequados. Esse pronome se refere a aterros sanitários. Então, a questão está certa ou a questão está errada? Certa. Todo pronome relativo se refere ao termo antecedente. Então, perfeita questão. Tranquilo, gente? Próxima. Questão 2. Olha o texto. Hoje, portanto, alguém que se vê incapaz de arcar com os custos que uma lide judicial impõe. O que interessa está aí. Os custos que uma lide judicial impõe. Dá para fazer como, gente? Os custos? Os quais? Os quais uma lide judicial impõe. Então, se esse que pode ser trocado por os quais, qual é a classificação desse que?
Pronome relativo. E como pronome relativo, ele retoma o termo que? Antecedente. Qual é o termo antecedente dele? Os custos. Então, eu posso dizer que o vocábulo que, nesse trecho, incapaz de arcar com os custos que uma lide judicial impõe, ele funciona como um pronome relativo. E ele está retomando o termo que? Antecedente. E aí, a questão está certa ou a questão está errada? Certo. Qual deles? Então, uma vez que evitam problemas, uma vez que aí ele é sinônimo do porquê. Tudo bem? Então, ele é o sinônimo do porquê. Então, são locais mais adequados, mas eles são mais adequados por quê? Porque eles evitam os problemas. É por causa disso que eles são mais adequados. Tudo bem? Bem, então, a questão 2, ela está certa ou ela está errada? Certa. Avalie aí, gente, a 3, a 4 e a 5. A função sintática do relativo a gente só vai estudar depois das orações adjetivas, tá? O pessoal de casa aí está perguntando. Mas a gente vai olhar essas funções aqui.
E aí, saíram? Vamos lá, então. Questão 3. Trata-se de uma modalidade de negócio que funciona com a mão de obra voluntária. Então, uma modalidade de negócio que funciona. Até dá para pensar uma modalidade de negócio a qual funciona. Poderia fazer isso ou não poderia? Poderia. Mas eu também poderia pensar um negócio o qual funciona. O que você acha? Dá para fazer isso ou não dá? Dá. Esse aqui é um pronome relativo, ele está retomando um termo antecedente. Só que nesse contexto não dá para você me dizer exatamente o termo que ele está retomando. Porque eu poderia retomar a modalidade de negócio. Então, existe uma modalidade de negócio que funciona com mão de obra voluntária. Mas eu também poderia pensar que existe um negócio que funciona com mão de obra voluntária. Deu para perceber? Só que a questão não vai entrar nesse mérito. Ele está retomando um termo antecedente? Sim. Então, ele é pronome relativo ou não é? Sim. E aí, observe que daria para fazer uma modalidade a qual funciona. Ou um negócio o qual funciona. As duas formas seriam possíveis. Deu para visualizar? Agora, gente, na outra passagem, seus clientes são quase sempre micro e pequenas empresas. Micro e pequenas empresas para as quais contratar uma consultoria especializada sai muito caro. Mas se eu trabalho com o elemento as quais, eu sei que esse elemento o quê, gente? Sempre será pronome relativo. Então, ele sempre vai retomar um termo o quê? Antecedente. Qual é o termo antecedente que ele está retomando? As micro e pequenas empresas. Mas o que ele quer saber? Os elementos que e as quais possuem ambos a propriedade. Se eles são pronomes relativos, qual é a propriedade do pronome relativo? Retomar termo antecedente. Então, esses elementos eles têm a propriedade de retomar referentes antecedentes expressos no nosso texto. Isso está certo ou está errado? Tá certo. Tudo bem? Retomar antecedente é propriedade do pronome relativo. Tá claro? Certinha aí a questão. Agora, questão 4. Escrever uma língua ou em um livro que contenha esses ensinamentos. Então, um livro que contenha. Dá para fazer o quê? Um livro o qual contenha. Então, esse que também é um pronome o quê? Relativo. Então, o que ele quer saber é se o elemento que é pronome relativo. Tá certo ou tá errado, gente? Tá certo. E a última aí, a 5. Se eu tenho a palavra cujo, o que eu sei da palavra cujo? O cujo é sempre pronome relativo, usado para trazer a ideia de posse. Por isso, ele aparece entre dois nomes, sempre entre dois nomes. Não admite o quê? Artigo. E ele concorda com o elemento posterior. Tudo bem? Então, por isso ele fez cujos, porque são cujos livros. E o que eu quero dizer com uma biblioteca cujos livros? São os livros da biblioteca, são os livros dela. Então, se ele pergunta no texto, cujos expressa uma relação de posse? Sim, tem que expressar uma relação de posse. Então, isso aí está certo ou isso aí está errado? Está certo. Tudo bem, gente? Então, esse primeiro momento é só saber, essa palavra é pronome relativo. Tá claro? Tudo bem? Não se preocupe com a função sintática. Depois, quando eu for falar sobre isso, você coloca aí para mim qual é a frase exatamente que a gente analisa, tá? Não se preocupa com isso agora, não. Agora, gente, o pronome relativo é algo essencial para você identificar a oração subordinada o quê? Adjetivo. Na teoria, toda vez que você tiver uma oração subordinada exerce um valor, exerce uma função. Até lembra, oração coordenada é dependente ou independente? Independente. E oração subordinada é dependente. A oração subordinada adverbial, ela tem o valor de um adjunto adverbial. A oração subordinada adjetiva, ela tem o valor de um adjetivo. Ela exerce a função de um adjetivo. Nesse caso, chegou o aluno estudioso, só para a gente entender isso aqui. Você só tem um verbo, chegou.
Se você só tem um verbo, você só tem uma o quê? Oração. Agora, quando a oração está sozinha, ela não é nem subordinada nem coordenada. Qual é o nome dela? Oração sozinha, absoluta. Oração sozinha é sempre oração absoluta. Agora, nessa oração, se eu tenho aqui, ó, o aluno, se eu tenho um artigo aqui na frente, a palavra aluno, ela é um quê? Substantivo. Mas é qualquer aluno? Não, é um aluno estudioso. Ser estudioso é a característica dele. Se é a característica dele, o que a palavra estudioso é? Um adjetivo. É um aluno estudioso. Só que eu vou transformar essa estrutura. Se chegou o aluno estudioso, eu quero dizer que chegou o aluno que estuda. Esse elemento aqui, esse bloco que estuda, é a característica de quem? Do aluno. É o aluno que estuda. Se é o aluno, a palavra aluno é um o quê? Substantivo. Então, isso aqui está qualificando o meu substantivo. E o elemento que qualifica um substantivo é algo que tem valor de quê? Adjetivo. A diferença é que agora tem verbo? Sim. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma o quê? Oração. E é uma oração que está exercendo o valor de um o quê? Adjetivo. Por isso, essa oração, ela é chamada de oração subordinada o quê? Adjetiva. Então, toda oração subordinada adjetiva, ela vai ter o mesmo comportamento de um adjetivo. Ela vai qualificar alguém ou alguma coisa. Na prática, você não vai usar isso. Na teoria, oração subordinada adjetiva tem valor de quê? Adjetivo. Porque às vezes ele fala, essa oração tem valor de adjetivo. Eu sei que ele está falando de uma oração subordinada o quê? Adjetiva. Na prática, as orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas por um pronome o quê? Relativo. Então, achei o pronome relativo, achei a oração subordinada adjetiva. Então, se eu digo, comprou o livro que eu indiquei, quais são os nossos verbos aqui? Comprou, indiquei. Separei antes do que. Esse que, ele pode ser trocado por qual? Dá para fazer, comprou o livro, o qual eu indiquei. Se o que pode ser trocado por o qual é a classificação do que? Pronome relativo. Achou o pronome relativo, a oração introduzida por ele vai ser sempre uma oração subordinada adjetiva. Tudo bem? E isso é válido, gente, para todos os pronomes relativos que nós vimos. Tem pronome relativo, tem oração subordinada adjetiva. E sempre que uma oração for subordinada, qual vai ser o nome da outra? Oração principal. Então, por isso o pronome relativo é importante. Reconhecer o pronome relativo é identificar a oração subordinada adjetiva. Gente, a classificação dessa oração, é molezinha. Porque a oração subordinada adjetiva, ou ela é restritiva, ou ela é o quê? Explicativa. E para fazer essa distinção, você vai focar na pontuação. Você vai olhar a pontuação antes do seu quê. Se você não tiver pontuação, se essa oração não for isolada por pontuação, essa oração é uma adjetiva o quê? Restritiva. Então, foca no pronome relativo. Não colocou a pontuação aqui na frente, ele não está isolando a oração. Sem a pontuação, ela é restritiva. Então, os alunos que se dedicam, passam. Quais são os nossos verbos aqui? Se dedicam e passam. Só para a gente na prova não se perder na hora de separar. Se você tiver o que, o pronome relativo, qualquer que seja, você vai separar antes do pronome relativo e vai fechar pelo sentido. Então, aqui, que se dedicam. Fechou o raciocínio aqui. Do lado de fora, o que eu tenho? Os alunos passam. Dá para fazer os alunos, os quais se dedicam? Se esse que pode ser trocado por os quais, qual é a classificação do que? Pronome relativo. Se eu tenho pronome relativo, qual é o nome dessa oração? Oração subordinada o quê? Adjetiva. Se uma oração é subordinada, a que está do lado de fora, qual vai ser o nome dela, gente? Oração o quê? Principal. E esta oração foi isolada por pontuação? Não. Se ela não é isolada por pontuação, essa oração vai ser classificada como o quê? Como restritiva.
Tudo bem? E aí, na hora de perguntar, ele pode até não falar, é oração subordinada adjetiva. Mas ele vai perguntar, essa oração, ela restringe? Sim. E dizer que ela restringe é sinônimo de dizer que ela o quê, gente? Eu posso dizer que ela limita? Sim. Eu posso dizer que ela especifica? Sim. Se ela é restritiva, ela restringe. Ela limita, ela especifica. Tudo bem? Então, achou o pronome relativo, achou oração subordinada adjetiva. Não tem pontuação, ela é restritiva. E aqui fica do lado de fora, é a oração principal. Tranquilo? Se eu digo, então, isso aqui, gente. Confio no que ele escreve. Quais são os verbos que eu tenho aqui? Confio, escreve. Esse que é pronome relativo? É ou não é? Ó, não pode esquecer aqui o quê? Ó, eu tenho o aqui na frente. Se eu tenho o, eu vou trocar o por que palavra? Aquilo. Tem o, vai trocar por aquilo. Eu confio no que ele escreve. Dá para fazer como, gente? Eu confio naquilo que ele escreve. Dá para fazer isso ou não dá? Se esse o pode ser trocado por aquilo, qual é a classificação do o? Pronome o quê? E se eu tenho pronome demonstrativo, o que vai ser? Pronome relativo. Tudo bem? E, gente, se eu tenho aqui o pronome relativo, qual é o nome da oração que começa pelo pronome relativo? Oração subordinada o quê? Adjetiva. Tem pontuação isolando essa oração? Não. Se eu não tenho a pontuação, ela é uma adjetiva o quê? Restritiva. E a outra oração, quando uma é subordinada, a outra é chamada de oração o quê? Principal. Agora, os diretores, que são gentis, chegaram. Vou isolar essa oração aqui, ó, que são gentis. Do lado de fora, os diretores chegaram. Dá para fazer como, gente? Os diretores, os quais são gentis. Se esse que pode ser trocado por os quais, esse que é um pronome relativo. Se eu tenho um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada o quê? Adjetiva. Só que agora, essa oração está isolada por pontuação? Sim. Coloquei essa oração entre vírgulas. Se a oração for isolada por pontuação, nesse caso, você pode colocar vírgula, travessão, parênteses. Isolou por pontuação, ela vai ser adjetiva o quê? Explicativa. Tudo bem? Então, nesse caso, tem a pontuação, tem a adjetiva o quê? Explicativa. Se ela estiver, gente, no meio, então aqui ela está no meio, vai abrir com vírgula, vai fechar com o quê? Com vírgula. Agora, o que a banca muitas vezes pergunta, eu posso substituir estas vírgulas por 2 travessões? Posso ou não posso? Posso. Posso substituir por parênteses? Posso. Tudo bem? Então, se a oração estiver no meio, entre vírgulas, entre travessões ou entre o quê? Parênteses. Sem problemas. Agora, no exemplo de baixo. Admiro minha mãe, que é bondosa. Dá para fazer eu admiro a minha mãe, a qual é bondosa. Se o que pode ser trocado por a qual, o que é o pronome? Relativo. Tem o pronome relativo, tem a oração subordinada o quê? Adjetiva. Tem a pontuação ali na frente ou não tem? Tem. Se eu tenho a pontuação, ela é uma adjetiva o quê? Explicativa. Tudo bem? Quando ela está no final, você vai colocar uma pontuação só, porque depois você já tem o quê? O ponto final. Quando ela está no meio, você abre e fecha. Quando ela está no final, você vai abrir e o ponto serve para fechar. Tudo bem? E observe que aqui a gente está trabalhando com o quê? Com travessão. Agora, se esta daqui é a oração subordinada, a que fica do lado de fora, gente, vai ser a oração o quê? Principal. Tranquilo ou não? Beleza? Agora, gente, o que eles amam fazer? Esta construção, eu admiro os meus alunos que são aplicados. Esta construção, ela está certa ou ela está errada, gente? E esta, admiro os meus alunos que são aplicados. O que você acha? Está certo ou está errado?
E as duas estão dizendo a mesma coisa ou elas estão dizendo coisas diferentes? O que eu tenho que fazer? Então, eu vou guardar, toda vez que eu tiver pronome relativo, qual é o nome da oração? Oração subordinada o quê? Adjetiva. A oração adjetiva, ela pode ser classificada como adjetiva restritiva. Ela pode ser classificada como adjetiva o quê? Explicativa, em função da pontuação. Então, eu admiro os meus alunos que são aplicados. Esse que, ele pode ser trocado por os quais? Eu admiro os meus alunos, os quais são aplicados. Então, se o que pode ser trocado por os quais, eu sei que o que é pronome o quê? Relativo. Se eu tenho pronome relativo, eu tenho oração subordinada o quê? Adjetiva. A primeira não traz a pontuação, então ela é uma adjetiva o quê? Restritiva. A segunda traz a pontuação. Se ela traz a pontuação, ela vira adjetiva o quê? Explicativa. Então, primeira coisa, se você troca a oração restritiva e transforma essa oração em oração o quê? Explicativa, se você vem daqui para cá, você mantém a correção? Sim. Eu consigo transformar restritiva em explicativa, a explicativa em restritiva. Isso mantém a correção, mas isso não mantém o quê? O sentido. Sempre que você trocar da restrição para a explicação ou vice-versa, isso necessariamente vai gerar alteração semântica, ou seja, alteração de quê? Sentido. Sempre vai trocar o sentido. E como é que eu vou visualizar essa alteração de sentido? Quando ela é restritiva, significa que você tem um conjunto e você traz a característica de uma o quê? Parte. Quando ela é explicativa, significa que você tem um conjunto e você traz a característica de quê? De todo o conjunto. Quando ela é restritiva, a característica é de alguns. Quando ela é explicativa, a característica é do todo, é do conjunto inteiro. Então, qual é a diferença de sentido? Eu admiro os meus alunos. Eu estou dizendo para você que eu tenho um conjunto de quê? De alunos. Só que eu vou especificar, eu vou restringir. Eu admiro quais alunos? Eu admiro esses que são o quê? Aplicados. Então, eu estou dizendo que do meu universo de alunos, eu tenho aluno aplicado? Sim. Eu tenho aluno que não é aplicado? Sim. Mas eu admiro quais? Estes daqui. Estes que são aplicados. Deu para perceber que eu estou restringindo. E aí, por isso que eles perguntam, ó, a oração restritiva, ela limita, ela especifica. Tudo bem, gente? Então, do conjunto de alunos, eu só admiro esses que são o quê? Aplicados. Deu para perceber esse sentido? Agora, vamos pensar na explicação. Eu admiro os meus alunos. Eu estou dizendo para você que eu tenho um conjunto de quê? De alunos. Só que agora a minha oração ela é o quê? Explicativa. Se ela é explicativa, ela vai trazer a característica de quê? De todos, de todo o conjunto. Então, admiro os meus alunos. O que tem todos os meus alunos? Todos eles são o quê? Aplicados. Então, agora eu estou dizendo que eu admiro todos eles. E qual é a característica de todos eles? Todos eles são o quê? Aplicados. Tudo bem, gente? Então, se eu saio da restrição para a explicação ou vice-versa, eu vou manter a correção gramatical. Mas eu vou gerar alteração de quê? Sentido. Agora, uma outra palavrinha que ele pode usar é se é mantida a coerência. Eu sei que eu mantenho a correção. Eu sei que eu altero o sentido. E se ele perguntar, eu mantenho a coerência? O que é a coerência, gente? Sentido lógico. O sentido lógico, a coerência, você vai ter que avaliar em cada situação. Se o que ele está me dizendo é possível ou não é possível. Então, se eu penso nesse contexto, eu, Graziela, admiro os meus alunos, mas admiro esses que são aplicados. Eu posso pensar que no meu conjunto de alunos, eu tenho aluno aplicado e tenho aluno que não é aplicado. Tem lógica o que eu estou dizendo? Sim, é possível ter aluno aplicado e é possível ter aluno que não é aplicado. Eu, Graziela, admiro os meus alunos. E o que tem todos os meus alunos? Todos eles são o quê?
Aplicados. É possível que todos os meus alunos sejam aplicados? Sim, é possível. Então, as duas frases são frases possíveis? Sim. Então, significa que, nesse caso, as frases são coerentes ou não são? São. Tudo bem? A coerência, o sentido lógico, você vai ter que avaliar a interpretação em cada contexto. Tudo bem, gente? Deu para perceber isso? Ó, mais uma então. Eu descartei as minhas canetas que estavam velhas. Eu descartei as minhas canetas que estavam velhas. Eu descartei as minhas canetas, as quais? As quais estavam velhas. Qual é a classificação do quê? Pronome relativo. Se eu tenho pronome relativo, qual é o nome da oração? Oração subordinada adjetiva. A primeira está com pontuação ou sem pontuação? Sem. Se ela está sem pontuação, ela é uma adjetiva o quê? Restritiva. E a de baixo, tem pontuação ou não tem? Agora o que eu estou usando? Os parênteses. Mas tem a pontuação. Se eu tenho a pontuação, ela é uma adjetiva o quê? Explicativa. Se o texto traz isso e pergunta, a inserção dos parênteses mantém a correção? Sim. Mantém o sentido? Não. Sempre vai mudar o sentido. Como é que eu vou interpretar? Eu descartei as minhas canetas. Significa que eu tenho um conjunto de canetas. Eu vou restringir, eu vou especificar. Eu descartei quais? As que estavam velhas. Então, do meu conjunto de canetas, havia canetas velhas? E havia canetas não velhas? Sim. Eu só descartei quais? As velhas. O que eu estou dizendo tem lógica? Então, essa frase é coerente? Sim. Agora, a de baixo. A de baixo é uma explicação. E quando eu explico, eu trago a característica de quê? De todos. Eu descartei as minhas canetas. Eu tenho um conjunto de canetas. E o que tem as minhas canetas? Todas elas estavam velhas. Então, aqui eu estou dizendo que eu descartei o quê? Todas as minhas canetas. E qual era a característica de todas elas? Todas elas estavam velhas. Tudo bem? Eu posso ter um conjunto e todas estarem velhas? E eu descartar todas elas? Sim. Então, você percebe que daqui para cá existe alteração de quê? Sentido. Mas as duas frases são coerentes ou não são coerentes? São coerentes. Deu para perceber, gente? Está claro? Tranquilo até aí? Beleza. Então, vamos lá. Página 34. Vai olhando aí a página 34. Mas é exatamente por isso que tem que colocar vírgula, porque o valor ali é explicativo, tá, Jefferson? Sim. Ó, a pergunta ali da Nília, gente. Ó, lembra a análise sintática que nós fizemos? Estudioso é a característica do aluno? Aluno é substantivo? Qual é a função sintática que acompanha o substantivo? Adjunto, adnominal, não é isso? O adjunto adnominal é o elemento que acompanha o substantivo. O que a oração adjetiva faz? Ela não tem o valor de um adjetivo? Se ela tem o valor de um adjetivo, ela vai acompanhar um substantivo. Qual é a função sintática da oração subordinada adjetiva? A oração inteira, tá? A oração, ela vai desempenhar a função de um adjunto adnominal. Ela perguntou qual é a função da oração. Toda oração subordinada adjetiva, ela tem o valor de um adjetivo. E o adjetivo acompanha o substantivo. Função que acompanha substantivo é adjunto adnominal. Então, o que é a oração subordinada adjetiva? A oração inteira vai ser. A oração vai ser um adjunto o quê?
adnominal. Tudo bem? Porque ela tem o mesmo papel de um adjetivo. Vou olhar aí com vocês já. Vai adiantando aí, gente. E aí o cuidado que eles criam até essa pegadinha. A pontuação é isolando a oração. E a pontuação isolando a oração tem que ser observada sempre antes do pronome relativo. Tudo bem? Pode até ter uma preposição aqui, não tem problema, mas é isolando a oração. E aí, estão conseguindo fazer as questões? Não? Tranquilo? Bora analisar juntos aí então, gente. Olha lá. Página 34, segunda coluna, primeira questão. Nós temos o raciocínio lá na nossa linha 13. Não precisa ler tudo. Olha a linha 13 depois do ponto. O histórico dos crimes cibernéticos, por sua vez, remonta à década de 70, quando, pela primeira vez, foi definido o termo hacker
Como sendo aquele indivíduo, agora é o que interessa, como sendo aquele indivíduo que, dotado de conhecimentos técnicos, promove a invasão de sistemas operacionais privados e a difusão de pragas virtuais. Aquele indivíduo que, dotado de conhecimentos técnicos, promove alguma coisa. Esse que, ele pode ser trocado por o qual? E aí dá para fazer ou não dá? Dá. Aquele indivíduo, o qual, dotado de conhecimentos técnicos, promove a invasão. Qual é a classificação desse que? Pronome relativo. Se eu tenho pronome relativo, eu tenho oração subordinada o quê? Adjetiva. Restritiva ou explicativa? Olha a pontuação antes do pronome relativo. Tem pontuação antes do relativo? Não. Se eu não tenho pontuação antes do relativo, ela é uma adjetiva o quê, gente? Restritiva. Tudo bem? Foca na pontuação antes do relativo. Então, o que ele quer saber, se essa oração, ela tem natureza o quê? Restritiva. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Tudo bem? Cuidado, porque ele tenta te pegar com a vírgula que está depois. Mas eu tenho que olhar a vírgula que aparece antes. Não tem pontuação, ela é restritiva. Tá claro? Tudo bem? Próxima aí, gente. Questão 2. O raciocínio agora está lá na nossa linha 7. Começa o raciocínio na linha 7. Depois do ponto. A ideia era trazer a eficiência empresarial, que já era comprovada no ensino básico. Então, a ideia era trazer a eficiência empresarial, a qual já era comprovada no ensino básico. Se esse que pode ser trocado por a qual é a classificação desse que? E se eu tenho pronome relativo, qual é o nome da minha oração? Oração subordinada o quê? Adjetiva. E observe que ela está entre vírgulas ou não está entre vírgulas? Está. A vírgula começa antes do que e acaba onde? Depois do básico. Tudo bem? Então, se ela está entre vírgulas, ela é uma adjetiva o quê? Explicativa. Se ele perguntar, eu posso trocar as vírgulas pelos travessões? Sim. Pelos parênteses? Posso. Tudo bem? Então, o que ele quer saber? Nas linhas 8 e 9, as vírgulas são utilizadas para separar uma oração de natureza explicativa, que é essa oração que já era comprovada no ensino básico. É ou não é de natureza explicativa? Sim. Por isso a questão está certa ou a questão está errada? Certa. E aí, concordam, gente? Está claro isso? Próxima aí, questão 3. Temos aí. O afastamento ocorreria precisamente se a universidade servisse imediatamente a determinados interesses. Agora é o que interessa, ó. Com a exclusão de todos os outros que integram uma sociedade complexa e contraditória. Como é que eu consigo fazer? Com a exclusão de todos os outros? Os quais? Os quais integram uma sociedade complexa e contraditória. Então, se esse que pode ser trocado por os quais, qual é a classificação desse que? Pronome relativo. E se eu tenho pronome relativo, eu tenho oração subordinada o quê? Adjetiva. Tem pontuação? Tem pontuação antes do que, gente? Não. Então, ela é uma adjetiva o quê? Restritiva. Então, a questão quer saber, esse segmento que integra uma sociedade complexa e contraditória constitui uma oração restritiva, de natureza restritiva. Tá certo ou tá errado? Certo. Beleza? Próximo. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, a integridade é mais do que a ausência de corrupção, pois, agora é o que interessa, ó, pois envolve aspectos positivos, que, em última análise, influenciam os resultados da administração e não apenas os seus processos. Aspectos positivos, os quais? Os quais, em última análise, influenciam os resultados da administração e não apenas os seus processos. Então, se esse que pode ser trocado por os quais, qual é a classificação do que? Pronome relativo. E se eu tenho pronome relativo, eu tenho oração subordinada o que, gente? Adjetiva. Com pontuação ou sem pontuação?
Olha o relativo, olha o quê? Está com pontuação ou sem? Sem. Então, ela é uma adjetiva o quê? Restritiva. Não colocou a pontuação, usou a adjetiva restritiva. O que a questão quer saber? Seria mantido o sentido restritivo da oração iniciada pelo pronome que se fosse inserida uma vírgula imediatamente após a palavra positivos? Colocar depois de positivos é colocar antes do que? Se eu colocar a vírgula antes do que, a oração que é restritiva, ela vai virar o quê? Então, você vai manter o sentido restritivo? Não. Você vai transformar o sentido restritivo em um sentido o quê? Explicativo. Então, por isso a questão está certa ou a questão está errada? Está errada. Tranquilo? Próximo. Precisamos agora para a questão 5 da linha 9. Olha a linha 9. Maneira que os dados sensíveis que vão transitar no nosso satélite. Os dados sensíveis que vão transitar. Os dados sensíveis, os quais vão transitar. Qual é a classificação do quê? Então, qual é o nome dessa oração? Oração subordinada adjetiva. Com pontuação ou sem? Então, ela é uma adjetiva o quê? Restritiva. Beleza? Olha a segunda passagem agora. Para a segunda passagem, eu preciso da linha 14 depois do ponto. Olha a linha 14 depois do ponto. Nós temos aí. Outra área importante a ser atendida é a militar. É a área militar. A área militar que atualmente usa satélites estrangeiros para realizar as suas operações. É a área militar? E aí, como é que eu consigo fazer? A qual? A qual atualmente usa satélites estrangeiros para realizar as suas operações. Qual é a classificação do quê? Pronome relativo. Qual é o nome da oração? Oração subordinada adjetiva. Tenho a vírgula antes do quê? Então, ela é adjetivo o que agora? Explicativa. Então, eu posso dizer que o elemento que, que vão transitar lá da nossa linha 9, e que atualmente usa satélites estrangeiros da nossa linha 15, ele introduz, primeiro, uma oração de natureza restritiva. A primeira é de natureza restritiva, sim ou não? Sim. E a segunda, ela tem um caráter o quê? Explicativo. Tudo bem? Restritiva e explicativa, respectivamente. Tá certo ou está errado o que ele colocou, gente? Certo. Tudo bem, gente, está claro. Isso é um conteúdo que cai bastante. Não pode dar bobeira com uma questão dessa. Tá claro? Agora, a próxima, questão 6. Por isso, a taxa de reincidência criminal no país chega a 70%. Tá, e o que tem essa taxa de 70%? Ela é uma das mais altas do mundo. Ser uma das mais altas no mundo está explicando alguma coisa em relação a 70%? Ter o dado de 70% é ter uma das taxas mais altas do mundo. Mas eu posso dizer que essa expressão, uma das mais altas do mundo, é uma oração explicativa. Para ter oração tem que ter o quê? Verbo. Eu tenho verbo aí, gente? Se eu não tenho verbo, eu não tenho o quê? Oração. Tudo bem? Esse termo é só um termo explicativo. E quando você só tem um termo explicativo, qual é o nome dessa função que explica o termo anterior? É um aposto. Isso é um aposto explicativo. Eu só estou explicando o termo anterior. Isso é um aposto explicativo. Não tem verbo, não tem oração. Tudo bem? Ele tenta confundir por causa da vírgula. Termo com vírgula. Aí a gente está acostumado a olhar a oração explicativa. E aí ele tenta atrapalhar. Tudo bem? Oração tem que ter verbo. Não tem verbo, não é oração. Então essa questão 6 está certa ou está errada? Está errada. Aí muda tudo. Aí é outra estrutura. Boa pergunta. Se eu faço assim, ó. Talvez por isso o pessoal realmente confunda. Quando eu faço assim, ó. Marcelo, professor da turma, chegou. E Marcelo, que é professor
da turma foi a proposta que você fez aí para essa questão. Chegou. Muda a estrutura ou não muda a estrutura? Muda. Na primeira, Marcelo. Tá, quem é o Marcelo? É o professor da turma. Está trazendo uma explicação em relação ao Marcelo. Só que eu não tenho um verbo ali. Quando eu explico um termo anterior, isso aqui é um aposto o quê? Explicativo. Só estou explicando o termo anterior. Quando eu faço que é professor da turma, eu tenho Marcelo, o qual é professor da turma, eu coloquei o pronome relativo. Coloquei o pronome relativo, criei a oração subordinada adjetiva. Entre vírgulas, ela virou uma adjetiva o quê? Explicativa. Não deixe de trazer uma explicação em relação ao Marcelo, só que é uma outra estrutura. Tudo bem? Então, se ele perguntar, as duas estruturas são certas? São. Eu estou dizendo a mesma coisa? Marcelo, o que tem o Marcelo? Professor da turma. Ele chegou. Marcelo, o que tem o Marcelo? Ele é professor da turma. Está dizendo a mesma coisa ou não está? Sim. Tudo bem? Então, as duas estão certas, as duas dizem a mesma coisa, só que eu tenho a mesma estrutura sintática? Não. Tudo bem? Ele faz isso. Às vezes ele tem lá o que é e ele pede para tirar. Tirar esse que é aqui mantém o sentido? Sim. Mantém a correção? Sim. Só que eu estou transformando uma oração em um aposto. Estou transformando a estrutura, criando uma nova estrutura, mas sem problemas. Tudo bem? Agora, não pode dizer que o que é elemento de realce, hein? Porque aí não tem nada a ver. É o pronome relativo com o verbo. São duas estruturas distintas. Dá para tirar transformando a estrutura. É outra coisa. Tudo bem? Agora, gente, essa 7 o pessoal erra bastante, hein? Acho que na pressa de fazer a questão, o pessoal erra bastante. 7. Fluidos corporais que na terra ficam assentados sobem para a cabeça. Dá para fazer fluidos corporais, os quais na terra ficam assentados. Qual é a classificação desse quê? Qual é o nome da oração? Oração subordinada adjetiva. O que? A pontuação tem que ser olhada antes do relativo. Tem pontuação? Não. Então ela é uma o quê? Restritiva. Tudo bem? Cuidado que ele tenta confundir, porque o na terra está entre vírgulas aí, tá vendo? Mas a vírgula está depois, eu olho a vírgula anterior. Então, a relação entre o termo antecedente, que é o termo fluidos corporais, e a oração, que é a oração adjetiva dele, é de explicação, gente? Não, não é de explicação, é de restrição. Por isso a questão está o quê? Errada. 8. Outras cooperativas de trabalho são formadas por trabalhadores que estavam assalariados por empresas intermediadoras e que preferiam se organizar em cooperativa, blá, 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 vai até o final. Mas dá para fazer. Outras cooperativas de trabalho são formadas por trabalhadores, os quais? Os quais estavam assalariados por empresas, e o texto continua. Mas se esse que pode ser trocado por os quais, qual é a classificação desse que? Pronome relativo. Beleza? Se eu tenho pronome relativo, eu tenho oração subordinada o quê? Adjetiva. O quê? Bora, gente? Tem vírgula? Não. Então ela é uma o quê? Restritiva. Aí ele quer saber, caso se inserisse uma vírgula logo após trabalhadores, eu posso colocar uma vírgula depois de trabalhadores? Isso vai manter a correção, mas isso vai gerar uma mudança de... Quando eu uso como restritivo, eu estou trazendo a característica de alguns trabalhadores. Alguns trabalhadores estavam assalariados. Se eu colocar a vírgula, ela vai virar uma explicativa. Eu deixo de falar de alguns trabalhadores e passo a falar de quê? Todos os trabalhadores. Então, o que ele quer saber, se você colocasse essa vírgula, o sentido seria preservado? Não. Isso necessariamente vai gerar mudança de sentido. Tá claro ou não tá claro? Beleza? Então, eu quero que você avalie aí a 9 e a 10. A 9 e a 10.
E aí, questão 9. Diplomatas ligaram para os seus contatos que estavam na cúpula para descobrir o que exatamente fora decidido. Dá para fazer. Diplomatas ligaram para os seus contatos, os quais estavam no local da cúpula. Então, se esse que pode ser trocado por os quais, qual é a classificação do quê? Pronome relativo. Qual é o nome da oração? Oração subordinada adjetiva. Sem pontuação. Ela é adjetiva o quê? Restritiva. Ela poderia estar entre vírgulas? Poderia ou não poderia? Só que ela deixaria de ser restritiva e passaria a ser o quê? Como restritiva, eu trago a característica de alguns contatos ou de todos? Como restritiva, eu trago a característica de alguns. Então, os diplomatas ligaram para os seus contatos. Mas ligaram para quais? Para esses. Para esses que estavam no local da cúpula. Se eu colocar entre vírgulas, ela vai virar explicativa. E se ela vira explicativa, ela deixa de trazer a característica de alguns contatos e passa a trazer a característica de quê? Todos os contatos. Tudo bem? Eles ligaram para os contatos. O que tem todos os contatos deles? Todos os contatos estavam nesse local. Tudo bem? Então, pensou em restrição, pensou em alguns. Pensou na explicação, pensou em todos. Então, esse trecho poderia ser isolado por meio de vírgulas? Poderia ou não poderia? Sim. Mas sem que houvesse prejuízo gramatical? Sim. Mas sem que houvesse prejuízo semântico? Não. Necessariamente vai gerar mudança de sentido, ou seja, mudança semântica. Então, por isso que a questão está certa ou a questão está errada? Está errada. Beleza? E a 10, gente? Então, agora eu tenho isso aqui, ó. Ele diz: mas a opção entre o certo e errado não se coloca apenas na esfera de temas polêmicos. Temas polêmicos que atraem os holofotes da mídia. Dá para fazer temas polêmicos, os quais atraem os holofotes da mídia. Eu tenho o pronome relativo, eu tenho a oração subordinada o quê? Adjetiva, sem pontuação. Sem pontuação, ela está como adjetiva o quê? E se ela é uma adjetiva restritiva, ela traz a característica de todos os temas polêmicos ou de alguns? De alguns. Tudo bem? Então, eu tenho temas polêmicos. Mas o que tem alguns temas polêmicos? Alguns atraem os holofotes da mídia. Então, significa que do nosso universo de temas polêmicos, existem aqueles que atraem a mídia? Sim. E existem aqueles que o quê? Que não atraem. Alguns atraem, outros não. Porque se eu estou restringindo, eu estou trazendo a característica de alguns. Tudo bem? Então, o que ele quer saber, gente? Infere-se desse período que nem todos os temas polêmicos recebem a atenção dos meios de comunicação. Certo ou errado? Certo. Existem alguns que chamam a atenção? Sim. E existem outros que não chamam. Então, nem todos chamam a atenção. Então, a questão está certa ou está errada? Certo. E se eu tivesse uma vírgula aqui, mudaria alguma coisa? Se eu tivesse a vírgula, ela deixaria de ser restritiva e passaria a ser o quê? Isso aqui deixaria de ser a característica de alguns e passaria a ser a característica de quê? E aí eu estaria dizendo que todos os temas polêmicos atraem a atenção. Tudo bem? Então, na restrição, eu estou trazendo a característica de alguns. Na explicação, eu estou trazendo a característica de todos. Então, o que ele trouxe aí para a gente, está certo ou está errado? Está certo. Tudo bem? Agora, gente, só cuidado com um detalhezinho, a gente precisa visualizar aqui nessas duas comparações. Você sabe, então, se tem pronome relativo, tem oração subordinada ao quê? Adjetiva. Se você não tem pontuação, ela é adjetiva o quê? Restritiva.
Se você tem pontuação, ela é adjetiva o quê? Explicativa. Na restrição, o raciocínio vai ser sempre assim. Eu tenho um conjunto e eu vou trazer a característica de uma parte. Então, sempre vai ter um elemento ou alguns elementos do lado de fora. Então, eu estou trazendo a característica de uma parte, os outros ou o outro não vai se encaixar nessa característica. Na explicação, se você observar todos os nossos exemplos, eles trabalhavam com o termo anterior no plural. Observe que todos os exemplos traziam um termo anterior no plural. Tá? Então, eu tinha lá, eu não lembro quais eram os exemplos. Os meus alunos. Falei, todos os meus alunos. As minhas canetas, todas as minhas canetas. Nos exercícios, trabalhadores, todos os trabalhadores. Os temas polêmicos, todos os temas polêmicos. Quando você trabalha com a explicação, se você está trabalhando com uma palavra no plural, você tem um conjunto que está no plural. E você traz a característica de todos que estão nesse conjunto. A gente só trabalhou com esse raciocínio. Se essa palavra estiver no singular, você vai encontrar um elemento no singular. O seu conjunto vai ser formado por um elemento só. O seu elemento vai ser um elemento unitário. E você vai trazer uma explicação em relação a esse conjunto que é unitário. Quando você tem o conjunto no plural, você traz a característica de todos do conjunto. Quando a palavra está no singular, o seu conjunto só traz um elemento, ele é unitário. E aí eu trago a explicação para esse elemento que é único. Eu quero que você enxergue isso aqui comigo. Veja aqui, não é difícil não. Então, só volta aqui, aqui estava no plural, não era isso? Se está no plural, significa que existem temas polêmicos, vários temas polêmicos. E eu estou trazendo a explicação de quê? Todos eles. Beleza? Preste atenção aqui para a gente não confundir isso. Amo o meu irmão, que é médico. Eu amo o meu irmão, o qual é médico. Nenhuma novidade. Pronome relativo. Se eu tenho pronome relativo, eu tenho oração subordinada, o quê? Adjetiva. Se eu não tenho pontuação, ela é uma adjetiva o quê? Restritiva. Se eu tenho a pontuação, ela é uma adjetiva o quê? Explicativa. Então, esse é nível 1. Pronome relativo, oração adjetiva, olhei a pontuação, matei. Nível 2, ele vai perguntar, a inserção da vírgula mantém a correção gramatical? Sim. Mantém o sentido? Não. Agora, ele pode aprofundar um pouquinho. Na restrição não há diferença, presta atenção. Eu amo o meu irmão. Eu vou especificar. Eu amo qual deles? Eu amo o meu irmão que é médico. Eu tenho um irmão que é médico, mas eu preciso ter pelo menos o quê? Mais um. Mais um que não seja médico. Eu amo qual deles? Eu amo esse aqui que é médico. O outro ou os outros eu não amo. Eu tenho no mínimo quantos irmãos? 2. Pode ser que eu tenha 3, 4, 50. Mas eu amo esse que é médico. O outro ou os outros eu não amo. Deu para perceber? Então, na restrição, você pensa exatamente da mesma forma. Só que olha aqui com a explicação como vai mudar um pouquinho. Eu amo o meu irmão. O que tem o meu irmão? O meu irmão é médico. Quantos irmãos eu tenho? Um só. E qual é a característica dele? Ser médico. Quando eu explico um elemento no singular, eu estou dizendo que eu tenho quantos dele? Um só. Elemento único eu explico. É um só e eu trago a explicação em relação a ele. Porque quando você cria restrição, você está trazendo característica de uma parte. Você precisa ter pelo menos mais um. Você tem que ter no mínimo quantos? 2. Deu para perceber ou não deu? Olha o que a vírgula faz aqui. Ele encontrou a namorada que mora em Minas e ele encontrou a namorada que mora em Minas. Qual é a namorada feliz? Então, na de baixo. Ele encontrou a namorada a qual mora em Minas. O que aqui é um pronome o quê? Relativo. Tem a oração subordinada o quê? Adjetiva.
Sem vírgula, restritiva. Com vírgula, explicativa. Então, ele vai perguntar, a inserção da vírgula mantém a correção? Mantém o sentido? Gera alteração semântica? Sei. Na de baixo, ele encontrou a namorada. E aí eu vou trazer a explicação em relação a ela. Então, agora, ele encontrou a namorada. O meu conjunto tem quantas pessoas? Uma só. E aí eu vou explicar esse meu conjunto agora que está no singular. O que tem a namorada? Mora em Minas. Quantas namoradas ele tem? Uma só. E qual é a característica dela? Mora em Minas. Tudo bem? Então aqui ele é fiel ou ele não é fiel? É fiel. Agora, ele encontrou a namorada. Só que eu vou especificar. Ele encontrou a namorada. Qual delas? Ele encontrou a que mora em Minas. Só encontrou essa. As outras, ou a outra, ele não encontrou. Então aqui ele tem que ter no mínimo quantas namoradas? 2. Deu para perceber a diferença de sentido, gente? Tranquilo? Então, olha lá. Quando você restringe, você traz sempre a característica de uma parte. Eu preciso ter alguém que fique do lado de fora. Quando eu explico no plural, eu tenho um conjunto no plural e eu trago características de todos eles. Quando eu tenho um elemento no singular, o meu conjunto é unitário. E eu trago a explicação em relação a esse conjunto que é unitário. Deu para perceber a diferença? Tá claro? Tranquilo? Mesmo? Então, vamos dar uma paradinha aí para o intervalo. São 15 minutos, tá, gente? 15 minutos aí de intervalo.